Governo federal edita novo acordo e greve dos caminhoneiros pode chegar ao fim nesta segunda-feira. Em Manaus, os efeitos da greve diminuíram, mas os protestos continuaram durante todo o fim de semana. O protesto aconteceu nesse domingo e percorreu vários pontos da cidade. Motoristas buzinavam por todo o trajeto, que terminou na Ponta Negra. Aqui no estúdio, a gente fala dos reflexos da greve na política do país. A polícia apreende quase 700 quilos de drogas no fim de semana em Manaus. Uma dessas apreensões foi no aeroporto Eduardo Gomes. No quadro A Vaga é Sua, vamos mostrar como se tornar um personal pet. E a gente comecei no próprio condomínio, mandei fazer meus cartões online, vieram, chegaram, comecei a distribuir. De repente eu estava com um monte de cliente, um monte de cachorro para passear. E a gente traz ainda as festas de garantido e caprichoso no fim de semana. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Um bom dia para vocês. Hoje é segunda-feira e você pode participar com a gente do Manhã no Ar, né? A gente teve um problema muito grande durante toda a semana passada e a gente vai trazer todas essas informações, inclusive o que aconteceu durante o fim de semana. A gente começa com notícias de polícia. A Polícia Civil prendeu integrantes de uma organização criminosa responsável por 5 mortes na zona norte de Manaus. 6 suspeitos foram apresentados e outros 6 já estavam presos no centro de detenção provisória quando a operação foi realizada. A Operação Arcanjo iniciou ainda na semana passada. Os suspeitos começaram a ser presos desde então. Todos eles têm relação com o tráfico de drogas na área do bairro Cidade de Deus. Por isso, a primeira fase desta operação se chama Arcanjo. Os suspeitos que foram apresentados na Delegacia de Homicídios nesta sexta-feira são Anderson dos Santos Costa, de 26 anos, o Lourinho, Jonathan de Oliveira Procópio, de 21 anos, o Mascote, Francisco Batista Façanha, de 42 anos, Adenildo Silva Araújo, de 31 anos, o Deninho, Alderlan Patrício da Silva, de 25 anos, o Metal, e David Feitosa Souza, de 22 anos, o Casqueta. Segundo a investigação da Delegacia de Homicídios, todos esses suspeitos têm ligação com homicídios que aconteceram na área do Conjunto Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus, entre os anos de 2017 e 2018. Na época, no caso, no ano passado, quem comandava o tráfico pela área do Braga Mendes era o traficante Neném. Na verdade, Francisco Adelândio Marques Carioca. Ele era sobrinho do narcotraficante João Pinto Carioca e comandava aquela área segundo a investigação. Durante a liderança de Neném nesse tráfico, ele começou a mandar matar e executar pessoas que não respeitavam as ordens daquela localidade. Francisco Marques era um deles. O Preto foi executado dia 17 de agosto, em uma das ruas do Conjunto Braga Mendes. As informações, segundo a polícia, é que ele não respeitava as ordens. Ele realizava roubos, furtos e até cobrava pedágio. Foi então que Davi e também Patrick executaram este homem. Além disso, outros 4 homicídios também foram remetidos à autoria sobre esses suspeitos apresentados. É uma facção criminosa dividida em 2 grupos. Um sob o comando de Nenê, que era primo de João Branco, morto em fevereiro passado, e o outro grupo do vulgo Mazinho, que está foragido, que cometeu um homicídio. Verifica-se a correlação de tráfico de drogas nos 2 grupos atuantes lá e com os homicídios, sendo deflagrada uma operação com 14 mandados de prisões e 2 buscas e apreensões, tem logrado êxito em 12 mandados. Mazinho está foragido e Felipe, seu executor do seu grupo, também está foragido.
Dos 6 presos que estão sendo apresentados, existem mais 3 que já estão presos. Pois é, 2 estão no Centro de Detenção Provisória Masculino e 1 já no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Ângelo Vasconcelos, de 22 anos, Patrick Caldas, de 19 e também o carioca, Lucas, de 19 anos, mais conhecido como Gordinho. A polícia está presente, que a polícia vai investigar qualquer outro crime que ocorrer na área, né? Isso é muito importante. Quem tiver alguma informação sobre Vilsomar Rodrigues Matos, o Mazinho, e Felipe Patrício Silva, irmão de Metal, pode informar a polícia imediatamente. Um homem foi preso nesse fim de semana após sequestrar os filhos. A mãe, desesperada, procurou a polícia, que encontrou um mandado de prisão em aberto contra um infrator. Eu estive lá e acompanhei essa história. Na madrugada de sábado, por volta de 5 horas da manhã, esse homem que vocês estão vendo aí de costas invadiu a casa da mãe dos filhos dele e levou as 2 crianças, um garoto de 4 e de 7 anos de idade. A mãe, que mora aqui na Zona Leste de Manaus, procurou a equipe do 14º Distrito Integrado de Polícia para reaver as crianças. O rapaz disse que tinha sequestrado as crianças porque não queria mais que os filhos ficassem com a mãe, só que levantando a ficha dele aqui na delegacia, a equipe da Polícia Civil descobriu que ele tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Rapidamente, a equipe levantou o endereço onde ele estava e no bairro Jorge Teixeira conseguiu localizar o rapaz, que era foragido da justiça, e as 2 crianças. De acordo com o delegado responsável por esse caso, as crianças estavam numa situação precária, mas felizmente foram devolvidas para a mãe. Assim que iniciamos as diligências investigativas, constatamos que ele se encontrava com mandado de prisão em aberto em razão de um crime de tráfico de drogas que ele respondia e se encontrava foragido desde 2015. Aí iniciamos as diligências no sentido de localizar ele e conseguimos localizá-lo aqui no bairro Jorge Teixeira, de posse das 2 crianças, num barraco aí que estava abandonado, um local insalubre, com as crianças ainda muito nervosas em razão daquela situação. Conseguimos efetuar o resgate e entregar as crianças aí em segurança para a mãe. O que ele pretendia fazer com os filhos? Porque é bem comum a pessoa querer tirar, assim, à força, né, os filhos da própria mãe. É uma situação lamentável. A mãe nos afirmou que ele iria fugir com as crianças e, graças a Deus, conseguimos êxito aí em resgatar esses 2 menores e encaminhar aí aos cuidados da sua genitora. Com o mandado de prisão, ele chega aí para audiência de custódia, delegado? Não, agora o procedimento vai ser oitivá-lo para logo em seguida encaminhar as peças à delegacia especializada em combate aos crimes de repressão a crimes contra os menores, crianças e adolescentes, para verificar se a autoridade policial responsável pelaquela delegacia, e após esse procedimento ele será encaminhado ao Compage, onde ficará à disposição da justiça para responder aí pelo delito que já respondi. Pois é. A fronteira do país é a principal porta para o narcotráfico. Para combater a entrada de drogas na Amazônia Ocidental, o Exército Brasileiro realiza constantes operações. Só este ano, 170 ações já foram realizadas. O balanço desse trabalho foi apresentado na última sexta-feira. Já foram realizadas 170 operações militares somente este ano nos rios Negro, Solimões e Sais Japurá, justamente para fiscalizar as principais áreas que servem de entrada e saída de materiais ilícitos, como drogas, animais silvestres, madeiras ilegais e também carros roubados. De todas as ações, o combate ao narcotráfico ganha destaque. Só este ano já foram apreendidos cerca de 6.500 quilos de entorpecentes na linha da fronteira. Equipes do Exército Brasileiro fazem um trabalho de vigilância nessas áreas para obter esses resultados. Um trabalho de inteligência integrado com as outras agências, inclusive com outros países, ele é permanente. E nós buscamos, por meio dessa integração, elencar os momentos mais adequados, as rotas mais adequadas, para que nós possamos fazer as ações. Então, as ações não são permanentes, mas elas são pautadas pelo trabalho de inteligência. As operações são feitas no Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. O Exército Brasileiro realiza um trabalho de inteligência que é para identificar qual é o índice de cada crime em cada área vistoriada. A partir daí, é feito um controle de entrada e saída no país. Em cada uma dessas regiões, nós temos brigadas responsáveis e elas executam operações constantes
de combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais. E, naturalmente, de acordo com cada área, nós temos uma atividade, um ilícito principal que acaba acontecendo, mas nós buscamos combater todos os ilícitos transnacionais, transfronteiriços e os ilícitos ambientais na faixa de fronteira. A meta é ampliar e fortalecer os meios de vigilância na faixa de fronteira ao longo deste ano. E apesar de todo esse trabalho de combate ao narcotráfico, a Polícia Federal do Amazonas fez 2 apreensões de drogas neste fim de semana. Os entorpecentes foram apreendidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e durante uma ação no Rio Solimões. Quem vai trazer os detalhes dessas apreensões para a gente é a repórter Amanda Amorim. Bom dia, Amanda. Quantos quilos de drogas foram apreendidos nestes 2 casos? Oi, Teia, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando aqui a programação do Manhã no Ar. Olha, Teia, eu vou falar do primeiro caso, viu? A Polícia Federal estava realizando uma fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes na madrugada de sexta-feira, quando encontrou uma bagagem com 40 quilos de maconha do tipo skunk. Essa substância ilícita pertencia a 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Esses suspeitos estavam tentando despachar a carga em um voo comercial, até que tentaram burlar a segurança do aeroporto, mas não conseguiram. No momento que eles estavam tentando despachar, a droga foi detectada na fiscalização. Eles foram presos ali em flagrante e levados para uma sala que fica no aeroporto. Lá, em depoimento, eles chegaram a enfatizar que essa substância ilícita tinha como destino a cidade de Guarulhos, em São Paulo. Informaram ainda que iriam ganhar uma quantia de R$2.000 pelo serviço. Esse dinheiro seria dividido entre os 3. A substância ilícita foi apreendida e os 3 foram levados para a Superintendência da Polícia Federal e agora devem responder por tráfico de drogas. O segundo caso, Teia, ocorreu no sábado. A PF também estava fazendo uma ação no Rio Solimões quando percebeu uma atitude suspeita de 7 pessoas. Os policiais, então, decidiram abordar as 7 pessoas e no momento que eles começaram a indagar, notaram que se tratava de 2 brasileiros e 5 colombianos. Eles foram checar uma bagagem que estava com esses suspeitos e eles encontraram 600 quilos de drogas, entre maconha e também cocaína. A substância foi apreendida, os 7 suspeitos foram levados para a Superintendência da Polícia Federal e agora eles devem responder por tráfico de drogas internacional, pelo tráfico de drogas. Afinal, a substância, a droga veio da Colômbia e agora eles devem responder por tráfico internacional de drogas. Teia Moral. Tem muita gente que pensa que é fácil sair do aeroporto de Manaus, mas não é assim tão fácil não, né? Mais de 3.000 casas em Manaus ficaram sem energia elétrica no último sábado. Segundo a Eletrobras Distribuição Amazonas, um acidente na M010 causou essa interrupção. Um caminhão-baú atingiu um poste no quilômetro 19 da rodovia estadual e isso causou o desligamento de 2 alimentadores. O fornecimento foi restabelecido ainda no dia de ontem. Ainda hoje, a gente traz as últimas notícias sobre a greve dos caminhoneiros. Vamos falar do novo acordo com o presidente Michel Temer com a categoria. E no próximo bloco, a gente mostra que uma criança morreu por afogamento na Ponta Negra. Manhã no Ar volta em instantes. Até já!